Olá, meu nome é Luciana Frei Bruel e nesse vídeo eu quero falar para vocês como a gente pode lidar melhor com os conflitos nos nossos relacionamentos mais íntimos. Conflitos, brigas, desentendimentos são naturais, eles acontecem em qualquer relacionamento de verdade, né? A gente tem encontros e desencontros e tem algumas coisas que a gente tem que pensar antes de falar do próprio conflito, né? A gente tem que pensar antes assim. Será que tem momentos em que a gente está estressado por outro motivo, pelo trabalho, por questões financeiras, porque está com os nervos à flor da pele e acaba descontando o nosso parceiro, na pessoa que está mais perto? Aí não é legal, aí a gente tem que tentar cuidar para não misturar as coisas e não fazer isso que acaba sendo injusto. É natural que a gente acabe extravasando, né, com quem é mais próximo, com quem a gente confia mais, mas é injusto também. Então isso a gente tem que cuidar para não acontecer. Mas tem coisas que acontecem dentro de questões inerentes ao próprio relacionamento, como a gente muitas vezes tem algumas expectativas que são frustradas, ou a gente faz cobranças, ou tem cobranças que não são feitas e a gente tem que aprender a lidar com isso. E daí surgiu a ideia de fazer esse vídeo com dicas para vocês. Se a gente está num conflito, a primeira dica é sair da situação. Se a gente está dentro do conflito, a gente se exalta, a gente está com o emocional alterado, a gente fala coisas que não falaria, a gente fala coisas que depois a gente se arrepende e fala de uma maneira que não é a melhor para comunicar um conteúdo. A gente entra numa não comunicação. A gente não está nem disposto a ouvir o que o outro tem a dizer, nem ele está disposto a nos ouvir de verdade. E acaba sendo ruim e prejudicial ficar nesse clima exaltado. Então a melhor coisa a fazer é sair. Sai da situação, vai até a janela, respira, sente a irritação que vem, deixa ela passar, volta ao normal. Essa é uma das coisas que a gente deve fazer ao invés de prolongar um desconforto. A gente dá um tempo para, segunda dica, fazer uma reflexão sobre as causas dos conflitos, né? Parar para pensar por que eu me irritei. O que exatamente aconteceu? É algo que está na situação circunscrita? É algo da própria situação que me fez ficar tão exaltada? Ou eu misturei as coisas, tem uma bagagem de algo lá de trás que eu não processei ainda, que eu não perdoei, que eu não consegui esquecer, e daí isso misturou, virou uma bagunça, e daí veio a briga, né? E a gente tem que entender o que está por trás da nossa resposta emocional, né? Saber, ela foi correspondente à situação? Sim, ok, então a gente vai lidar com a situação. Ela foi desproporcional à situação porque teve outras coisas misturadas? Aí a gente tem que aprender a separar as coisas e não misturar na hora de que for passar limpo. Aí, falando de passar limpo, para isso a gente tem que primeiro ter a disposição para fazer as pazes. Porque só se a gente está disposto a conversar de maneira franca, aberta e querer uma reconciliação, aí sim faz sentido a gente conversar. Porque se a gente não tem essa disposição, não adianta nem começar, né? E a gente tem que, às vezes, parar para pensar e se ver assim, putz, ainda não estou disposta a fazer as pazes. Aí é legal fazer um processo, né? Dar um passo para trás e pensar sobre os custos de permanecer no conflito. Se eu fico no conflito, fico remoendo, fico de mau humor, isso é nocivo para o relacionamento, faz mal para a gente mesmo, faz mal para a nossa saúde se a gente fica carregando as coisas por muito tempo. Então, se a gente para e pensa que custa mais ficar no conflito do que, né, dizer, ok, vamos conversar, eu quero tentar perdoar, eu quero conseguir o entendimento, aí a gente para e pensa, ok, né, não vale a pena continuar emburrada, como a gente mesmo fala às vezes, né? Aí a gente pode vir para a próxima dica, que é pedir para conversar. E no sentido de fazer um convite ao outro, não é uma cobrança, não é para chegar, vamos conversar impondo isso, é sentir o clima, é mostrar para o outro que a gente está disposto a uma reconciliação e convidar no sentido de ver o que ele diz, o que o outro diz. Se o outro ainda não está legal, a gente vai dar o tempo que ele necessita e vai esperar, a gente só faz o convite. Se ele aceitar o convite, uma boa dica também é não pedir para conversar e sair conversando, é marcar um horário mais para frente, no futuro, assim, vamos conversar depois do jantar, que daí os dois já mostraram que estão dispostos a conversar, querem a reconciliação, mas aí tem o tempo de organizar, de pensar o que quer falar, como vai falar, e não entra no calor da emoção de novo, se prepara para isso.
Aí, durante a conversa, o que é muito importante é ouvir o outro de verdade. Isso quer dizer, se colocar no lugar do outro, deixar o outro falar com tempo, com espaço suficiente para ele articular o que aconteceu vindo dele, da visão dele, né? O que ele sentiu antes, durante, depois do conflito. E uma dica também para a gente entender melhor o outro é tentar resumir com as nossas palavras e perguntar se foi exatamente isso que ele quis dizer. Por exemplo, então você se sentiu atropelado porque você teve um dia estressante no trabalho, você chegou em casa, eu nem percebi isso, já te pedi um favor e já você se viu com uma cobrança, se sentiu atropelado, foi isso? Aí o outro pode dizer sim, foi isso ou não, o que me irritou foi outra coisa e pode se explicar. Então a gente vai buscar, né, essa resposta se a gente realmente entendeu direito, que daí o outro se percebe entendido de verdade. E uma coisa que também é importante na comunicação, durante a conversa, é a comunicação não violenta. A comunicação não violenta foi postulada pelo autor Marshall Rosenberg, que tem diretrizes de como a gente deve comunicar, e uma delas é sempre não ser violento no sentido de não fazer acusações, né? Não é para você apontar o dedo e dizer, você não liga para os meus sentimentos. Assim você está sendo violento e a pessoa vai partir para o contra-ataque ou para a defesa. Então a gente não está comunicando de maneira construtiva. Maneira construtiva de dizer o mesmo conteúdo poderia ser, quando você me interrompe, quando eu estou emocionada, eu me sinto sozinha com os meus sentimentos. E isso me dá a sensação de eu estar distante de você. Eu não quero sentir essa distância. Aí você fala a mesma coisa, dá a mesma impressão, só que você fala de você, do que a atitude de outro provoca em você, para ele entender a tua posição no sentido emocional, para ele saber do que se trata. Aí você pode dar uma chance dele ser empático com você. E vice-versa, você perguntar para ele também o que isso, né, quando ele faz alguma acusação, perguntar o que significa para ele, por que para ele é algo que é difícil quando você se comporta assim. Então tente, não se sinta agredida quando ele faça isso, tente contornar, né, e perguntar o que provoca nele, por que isso é difícil, né? Tem esse viés dele fazer ele falar dele mesmo. Outra dica legal é achar pontos em comum. É importante achar pontos em comum porque assim a gente reconecta com o outro, a gente vê que muitas vezes tem paralelos, né? Voltando àquele exemplo do ser atropelado, você pode também dizer, olha, eu também não me senti vista porque eu passei o dia inteiro resolvendo as coisas sozinhas e estava precisando de uma ajuda e não me senti reconhecida, então de uma certa maneira eu me senti atropelada, mas a verdade é que eu não estava legal também e acabei descontando em você um pouco da minha frustração. E a gente trabalhando um pouco desses paralelos que normalmente existem, a gente consegue uma conexão e uma empatia mais profunda. E agora o ponto mais importante, no sentido do longo prazo, é, né, pedir desculpas pelos próprios erros. Reconhecer a nossa corresponsabilidade no conflito. Por mais que o outro talvez tenha começado a discussão ou tenha sido injusto, a gente tem sempre uma corresponsabilidade. Pode ser no jeito de responder, de ter sido agressiva, de ter misturado as coisas, ter vindo uma bagagem lá do passado para a situação. E reconhecer o nosso lado é importante também dar a chance do outro perceber que a gente se arrepende, que a gente refletiu e pedir desculpas. Porque só pedindo desculpas é que a gente pode esperar que o outro faça o mesmo. Então a gente tem que dar esse passo. E analisando, né, essas dicas de como lidar com conflitos, a gente percebe que o entender é o mais importante, né? Primeiro, entender por que eu fiquei com raiva, entender a minha reação, entender por que o outro teve a reação emocional dele, entender o que eu poderia ter feito diferente, entender de fato a posição do outro. E é a partir do entender que a gente consegue um entendimento de verdade. E às vezes tem relacionamentos ou tem momentos que são difíceis e que tem bagagem do passado que a gente não consegue dar conta sozinho. Então, se você quiser ajuda para entender melhor o que está por trás dos conflitos que se repetem ou para superá-los, você pode entrar em contato pelo WhatsApp. Um abraço.